Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar a falar com vocês sobre as minhas leituras do mês de novembro, quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui e de também deixar uma curtida e um comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. No mês de novembro eu não fiz tantas leituras assim. Eu acabei fazendo um TBR grande, mas acabei não dando conta de tudo que eu tinha me proposto a ler no mês de novembro. Mas eu consegui fazer 4 leituras e eu queria vir para poder conversar um pouquinho com vocês sobre essas minhas 4 leituras. Eu quero começar falando sobre a leitura do clube do mês de novembro, que foi o livro Não Me Abandone Jamais. E esse livro, ele dividiu as opiniões lá no debate, tá? Foi um debate até um pouco acalorado, porque foi bem dividido mesmo. Tiveram pessoas que favoritaram, tiveram pessoas que não gostaram da leitura. Então, a média do livro, inclusive, eu acredito que vai ficar bem ali no meio, justamente por isso, por terem algumas notas bem altas, mas também terem algumas notas bem baixas. E infelizmente, eu estou no time das pessoas que acabaram não gostando tanto assim dessa leitura. Esse livro, ele foi muito difícil pra mim, tá? Pra poder fazer a leitura, pra poder concluir a leitura. Eu fui com 0 expectativas pra essa leitura, mas eu acabei não gostando mesmo assim. Mesmo eu não tendo expectativas, acabou sendo uma leitura um pouco frustrante, porque eu não gostei. Eu gosto do tema que o autor ele aborda aqui dentro. Eu gosto do plot, vamos dizer assim, do livro, do assunto que o autor ele quis abordar, que ele quis debater dentro dessa história, mas eu não consegui comprar a ideia do autor por alguns motivos que eu acabei falando mais durante o debate em si, porque eu acredito que se eu falar isso acaba sendo um spoiler. Eu vou confessar que em todas as sinopses que eu vejo fala sobre o que é o ponto da ficção científica dentro desse livro, tá? Eu vou até não falar aqui qual é esse ponto, porque eu acho que isso é um grande spoiler e isso acaba até atrapalhando um pouco a sua relação com o livro, talvez. Eu falo por mim, talvez se eu não soubesse que esse livro vai abordar esse tema, eu talvez gostasse um pouquinho mais do livro, mas o meu problema mesmo com a história foi a escrita, tá? A forma de narrativa. Eu gosto de livro lento, mas aqui eu achei que divaga demais, talvez. Para mim, tem o excesso de algumas informações, ele repete muitas vezes algumas informações, então isso também me tirou um pouco da história, sabe? Mas é um livro bem reflexivo, tá? Meu problema mesmo, eu sei que foi a minha relação com a história. Eu acabei não me apegando a nenhum personagem. Eu acabei mesmo não sendo cativada pela história. E isso eu acho que foi vamos dizer, o ponto-chave para eu não ter gostado desse livro. E também alguns probleminhas ali que eu tive com o próprio enredo e com algumas escolhas do autor. Eu não vou me estender muito falando sobre esse livro, porque eu acho que o que eu falar vai acabar sendo algum spoiler e eu não quero isso. Então, foi isso. Infelizmente, não rolou pra mim. E ficou aqui a minha experiência, né, com o autor e não foi tão positiva assim. E se você quer fazer parte do nosso clube de leitura, clique aqui no box de informações que vai ter o link para o Catarse e lá você vai escolher a categoria que você quer apoiar o canal. Dessa forma também, a partir da categoria de conto, você vai estar fazendo parte do clube de leituras do canal e também até concorrendo a um sorteio mensal da nossa leitura do mês. Então, confere lá, tem um vídeo também, todo explicativo e todas as categorias estão com descrição que dá pra você entender, mas qualquer dúvida pode me chamar em alguma rede social que eu tiro essa tua dúvida. E no mês de novembro, para testar a minha assinatura do Audible, que é agora o serviço de audiolivro da Amazon,
eu escutei o e-book do Uma Mulher em Mim, que é da Brittany, e é uma autobiografia, né? Ela vai contar uma parte da vida dela, que foi ali a parte da fama, de quando ela entrou nessa carreira, quando aconteceu algumas manchetes que a gente acabou ficando sabendo só através mesmo dos tabloides, das revistas de fofoca. E não foi bem assim quanto a gente tinha visto, vamos dizer assim, a mídia divulgar. E ver e conhecer a história dela por as próprias palavras, né? Foi muito legal, muito interessante. Eu gostei muito de ouvir esse audiobook, porque ficou parecendo mesmo que eu tava sentada do lado dela e ouvindo ela me contar a fofoca, sabe assim? Contar a fofoca da vida dela. E foi muito legal, eu gostei muito dessa experiência de ouvir o audiobook no Audible. Eu achei a narração também muito confortável, assim, de ouvir, muito clara. É uma narração humana, então, assim, deixa a experiência muito boa, sabe, de ouvir. E eu gostei bastante. Essa biografia, eu não costumo dar nota, tá, para biografias, mas eu acabei dando 4 estrelas porque foi bem legal mesmo, assim, de acompanhar. E finalmente eu fiz a leitura de Mansão Galante. Foi minha primeira experiência com a autora, minha primeira experiência com a Vi Schwab. E assim, eu vou ter que falar aqui que eu gostei muito da escrita dela, tá? A escrita dela super me pegou. Quero muito depois fazer outras leituras. Tenho inclusive alguns aqui na estante da Vi Schwab também para poder fazer essa leitura. Eu achei a leitura extremamente fluida, extremamente rápida. Eu acho que assim, ele tem aquela cara até de dia chuvoso, onde você vai ali só pegando e devorando a história, sabe? Eu fiquei com essa sensação fazendo essa leitura, mas para mim ela não foi uma leitura perfeita. Eu acabei ficando ali entre o 3 e o 3,5, porque foi uma leitura gostosa, foi uma leitura que, assim, eu gostei de fazer, sabe? Mas eu tive alguns problemas, principalmente com o final da história. Esse foi algo extremamente pessoal mesmo, ali no final da história. Eu acabei não curtindo tanto assim da direção que o livro tomou. Eu achei que teve um acontecimento ali no final que acabou sendo muito conveniente, tá? Pra história. Meio que ele acontece daquela forma só pra poder o livro acontecer. Sendo que eu achei que ficou muito na cara isso. E isso me incomodou um pouquinho. E foi só por isso mesmo que eu acabei tirando, né, essas estrelas do livro. Ele é um livro bem jovem, tá? Isso também acabou não me conquistando 100%, mas eu gostei muito da experiência. Acho a história bem interessante. A sinopse do livro, ela continua também ainda sendo uma sinopse que eu gosto e que depois, principalmente, você faz a leitura, fica aquela sensação gostosa até, tá? Uma sensação de foi uma leitura boa pra passar o tempo. Então eu acredito até que minha nota vai ficar ali no 3,5 mesmo. Então aqui em Mansão Galante, vamos acompanhar a nossa protagonista, que é a Olivia. Ela é órfã, tá? Ela tá numa escola como se fosse um orfanato. E ela recebe uma carta do seu tio convidando, né, pedindo, chamando ela para ir para Galante. Galante é uma mansão cheia de segredos e cheia de passado, vamos dizer assim, presente nessa casa, e tudo vai começar a desenrolar a partir daí. A Olivia, ela não fala, tá? Então a gente também tem essa questão dessa representatividade e também essa narrativa que é um pouco diferente. Apesar disso, eu não achei que ficou cansativo. O livro, mesmo assim, ele tem diálogos, tá? Porque os outros personagens, né, conversam com ela. E eu achei muito legal. Isso pra mim foi o ponto alto da história, sabe? E de fato é um livro que eu recomendo sim, tá? Mesmo tendo sido ali um livro 3,5, eu super recomendo porque é um livro muito fluido e muito gostoso de acompanhar. E por último, eu terminei também o volume 1 do Sandman nessa edição aqui definitiva, tá? Ele aqui vai ter vários arcos, não necessariamente é um arco só.
E eu simplesmente estou apaixonada. Eu, assim, só pensava nele. Eu comecei esse livro bem ali no iniciozinho do mês. E, em teoria, era para poder eu ter pego ele e intercalando com outros livros, com outras leituras. Mas eu não consegui, tá? Eu não consegui, eu devorei essa história, porque eu não conseguia sair desse universo, eu não conseguia pensar em outros livros, a não ser esse senhor calhamaço aqui. E eu gostei muito da experiência. Agora eu estou extremamente ansiosa para poder pegar a série, né, a temporada 1 para poder assistir. Gostei bastante mesmo. Aqui vamos acompanhar o Sandman, que é o Senhor do Sono, o Senhor do Sonho, que ele vai ser capturado por um grupo de humanos e vai ter os seus 3 artefatos dos sonhos ser roubado. E depois de vários anos ele consegue, né, ele é liberado e ele vai em busca desses 3 artefatos. Então, assim, a gente vai acompanhar essa trajetória, essa viagem para ele conseguir recuperar esses 3 artefatos. E eu simplesmente fiquei apaixonada e encantada. Eu vou confessar que eu amo o universo da DC. E assim, foi muito, muito gostoso mesmo de acompanhar toda essa história. E é isso, a atualização de leituras desse mês foi bem curtinha, bem rápida, por motivos mesmo de eu ter lido pouco esse mês. Tô saindo de uma ressaca literária, então assim, tá bem até complicado, mas estou aqui lendo e tentando ler, nem que seja poucas páginas todos os dias. E se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu citei, ou até mesmo outros objetos na Amazon, usa meu link de afiliados, que dessa forma você apoia o canal com essa pequena comissão que eu recebo das suas compras. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.